Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos compartilhar juntos da palavra do nosso Senhor Deus. Lembrando você que o objetivo desse canal é levar o Evangelho, é cumprir aquilo que está escrito, Marcos 16:15, que Jesus falou, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, eu costumo sempre falar isso, Não tem uma maneira mais prática disso tudo acontecer se não for pela internet, Hoje em dia, na crise que nós estamos enfrentando no mundo, é difícil a pessoa viajar, por esses 4 cantos do mundo, Então, já que nós estamos vivendo a era, digital, estamos vivendo a era da internet, e você pode perceber que hoje tudo está migrando, para o digital, inclusive até o dinheiro em breve vai estar digitalizado. Já está caminhando para isso, Hoje em dia tem o Pix, Hoje em dia tem o cartão, quase ninguém às vezes usa dinheiro, Então, por que não a gente usar, essa rede social para um benefício, para uma coisa boa, que é pregar o Evangelho, Já que nós podemos alcançar o máximo de pessoas, em tempo real. Tem países aí que a internet melhor dizendo, que a igreja nem entra, Tem países aí que a igreja ela nem pode entrar. Então a internet pode. Então, por isso que é uma ferramenta prática, uma ferramenta boa. Se a gente souber usar ela para o bem, tem um benefício ótimo. Então, é o que eu tenho procurado fazer através desse canal, Pregar o Evangelho, levar as boas novas, bom? E eu conto com a tua ajuda, conto com o teu like, conto com o teu gostei, Não é para me promover, mas é para promover a palavra do nosso Senhor Deus, bom? Ajude o Evangelho a ser pregado. Então, como eu falei no vídeo anterior, a qual eu dei uma palavra, que eu iria começar um estudo falando sobre o espírito de Judas. Então hoje eu quero dar início a esse estudo, A Bíblia tem dois Judas. Tem o Judas que escreveu a carta de Judas, E tem o Judas Iscariotes, que foi o Judas que o traiu, que traiu Jesus, E é justamente sobre esse Judas Iscariotes que eu quero falar. Quem foi Judas? Judas foi um dos discípulos de Jesus. Foi uma pessoa, assim como os outros, foi usado nas mãos de Deus. Só que o Judas, meu amigo e minha amiga, o Judas ele nunca foi uma pessoa de Deus totalmente. O Judas ele nunca pertenceu a Deus, O Judas ele não foi destinado ao inferno. Não, ele mesmo traçou o seu destino, porque ele nunca quis, compromisso com Deus, nunca quis. A Bíblia diz que ele era ladrão, é o que a gente vai ver, é o que a gente vai estudar hoje. O Judas ele era ladrão, ele era bandido,
Então, na verdade, ele já vinha traindo Jesus mesmo antes de o entregá-lo para ser crucificado. Por que Judas já vinha traindo Jesus? Porque Judas ele era conspirador, ele era contra Jesus. Ele, diferente dos outros discípulos que não entendia o propósito de Deus, por isso que cometeram erros, inclusive, até o Pedro, na tentativa de defender Jesus, até cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mas o Pedro ele fez isso na boa das intenções, Qual que foi a intenção de Pedro aí? Ele quis defender Jesus, Ele quis livrar Jesus do sofrimento. Só que o diabo acabou usando isso, Porque Jesus precisava passar por tudo aquilo. Mas o Pedro ele era uma pessoa que tinha o desejo de servir a Deus, Assim como Pedro, os outros discípulos também, os 11, Eles não entendiam o propósito de Deus, eles demoraram para entender, os propósitos de Deus, mas eles sempre tiveram esse desejo de seguir a Jesus. Assim como eu e você, a gente tem os nossos erros e acertos, mas a gente tem um desejo no coração que queima, em fazer a vontade de Deus. Então Deus ele julga muito a intenção que há no coração das pessoas. Agora, diferente do Judas Iscariotes, o Judas foi alguém que nunca quis nada com Deus, A intenção dele sempre foi pender para o mal, sempre foi pender para aquilo que era errado. Você pode ver que lá em João 17, versículo 1 em diante, que fala da oração de Jesus pelos discípulos, você vê que Jesus ele nem orou em favor do Judas. Ministro, por quê? Porque o Judas ele não quis nada com Deus. A Bíblia chama o Judas de filho da perdição, mas não é porque Deus traçou esse destino para ele. Ele mesmo escolheu esse caminho, E a gente sabe qual foi o destino dele, Olha o que a Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4, e versículo 5 e versículo 6. Por favor, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. João, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Diz assim, E um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que havia de traí-lo, olha só, disse: Por que não vendeste esse unguento e deste aos pobres? Por que não vendeste esse unguento por 300 denários? E desse aos pobres. Continuando. Ora, Judas não falou isso porque se importava com os pobres, porque ele tinha a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro, E pegava para si tudo que era lançado nela, ou seja, o Judas ele era bandido, Eu até pulei essa parte. O Judas ele era ladrão, tá lá, João capítulo 12, verso 4, verso 5 e verso 6. Então o Judas ele era bandido, O caráter dele era caráter de alguém que não pertencia a Deus. Agora eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, por que o título dessa mensagem, por que o título desse estudo é falar sobre o espírito de Judas? É claro, com certeza tinha um demônio por trás,
O diabo, ele usou, né, dessa brecha que Judas deu, desse lugar que Judas deu, dessa oportunidade que Judas deu, para fazer o seu trabalho, a sua obra. Só que o Judas também cooperou com isso, porque o Judas, ele era mau caráter. E quando eu falo o espírito de Judas, o que eu quero dizer? O caráter de Judas ainda existe, meu irmão. O Judas, ele morreu, né? Mas pessoas que têm o caráter de Judas ainda existe. Às vezes a gente se ilude muito, né? Achando que todas as pessoas que estão na igreja são de Deus, né? Às vezes muitas pessoas se iludem muito, vai abrindo o coração para qualquer pessoa, porque aquela pessoa tem a aparência de alguém de Deus, aquela pessoa tem a aparência de alguém, né, que se diz de Deus. Aí a pessoa até vai abrindo o coração para a pessoa errada. Aí acaba se dando mal. Por quê? Entenda bem, meu amigo e minha amiga. Nem todos os que estão na igreja são de Deus. Às vezes tem pessoas que até estão no altar, né? Às vezes tem pessoas que até estão pregando a palavra de Deus, mas elas não têm nada de Deus. Elas têm o mesmo caráter de Judas. Qual que era o caráter de Judas? Judas, ele era um traidor, ele era conspirador, né? Ele era uma pessoa do contra. Você pode ver que quando a Maria, ela lavou os pés de Jesus com o perfume, você pode ver que o único discípulo que manifestou contra isso foi Judas. Então, esse espírito ainda existe em nosso meio. É claro, por uma influência do diabo, com certeza. Mas tem pessoas que têm esse caráter de Judas. É aquela pessoa que chega em você e fala assim: eu não concordo com isso que o pastor está fazendo. Eu não concordo com o que a igreja está fazendo. É aquela pessoa que tudo que você vai falar para ela relacionado às coisas de Deus, ela vai contra você. Por exemplo, vamos supor que você fala para alguém assim: ô fulano, eu vou orar tantas horas. Aí aquela pessoa que tem o espírito de Judas, o caráter de Judas, ela vai virar para você e vai falar assim: para que orar tanto? É aquela pessoa que você fala assim: eu vou na igreja todos os dias que tiver culto. Aquela pessoa vai virar para você e vai falar assim: para quê? Você vai fazer o que na igreja todos os dias de culto? Ou seja, é aquela pessoa que ela é do contra. Ela está dentro da igreja, ela está no meio do povo de Deus, mas ela não concorda com nada relacionado às coisas de Deus. Ela não concorda com nada. É um espírito conspiratório, E infelizmente existe muito isso no nosso meio. Infelizmente existe muitas pessoas que estão se contaminando com esse espírito. É grupinhos que se reúnem para falar contra os seus líderes, para falar contra os seus pastores. É grupinhos que se reúnem para falar contra o irmão, para falar contra a irmã, Não só na igreja acontece isso, mas é um grupinho que se levanta para falar mal do patrão, para se levantar contra a empresa, para usar de falsidade, porque o Judas, ele era falso, Você pode perceber aqui que o Judas, ele disse o quê? Por que não vendeu esse unguento e deu aos pobres? O Judas foi falso. A Bíblia diz que o Judas, ele não estava nem aí para os pobres.
né? A pessoa falsa, ela é assim. Ela vai colocar uma máscara de uma boa pessoa, né? Ela vai colocar uma máscara de alguém que está tentando ajudar você, mas na verdade ela está te apunhalando. Na verdade ela está se levantando para prejudicar outros. E às vezes vai querer contaminar você para que você faça parte disso. Porque o Judas foi assim, né? O Judas, ele só estava esperando uma oportunidade, né, para entregar Jesus para ser crucificado. Ou seja, o espírito de Judas é assim. Ele espera uma oportunidade que muitas das vezes a pessoa na inocência dá para que ele possa fazer a maldade. Por exemplo, você tem que tomar cuidado com o que você fala para as pessoas de alguém. Por exemplo, vamos supor que você, às vezes na inocência, você critica alguém, para esse tipo de pessoa que tem o espírito de Judas. Às vezes você não fala aquilo na maldade, você fala aquilo na boa intenção. Às vezes você fala aquilo como na intenção de desabafar, né? Fala, nossa, poxa vida, eu não concordo com o que fulano fez. Aí você fala para uma pessoa que tem esse caráter do Judas. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa que tem esse espírito de Judas, ele vai usar isso para muitas das vezes fazer maldade. Colocar você contra aquela pessoa que você falou dela. Então cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga. É claro que o Judas, quem estava por trás disso, era o diabo, sim. Inclusive a gente vai ver, né, no andar da carruagem, né, nos outros estudos, nas outras partes, que tem pessoas que foram usadas pelo espírito de Judas. Mas elas não eram pessoa mau caráter, mas ela se deixou ser usada. Tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Mas aqui o que eu quero que você entenda, o Judas, ele foi usado pelo diabo, sim, mas o Judas também, ele era mau caráter. E esse tipo de pessoa, meu amigo e minha amiga, existe no nosso meio. Então cuidado com quem você está falando da sua vida. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você para criticar outras, para falar mal do seu pastor, para falar mal da sua igreja, para falar mal do seu patrão, para falar mal de alguém. Cuidado. Eu costumo falar que a mesma pessoa que vai falar mal de você, de alguém para você, aquela pessoa que se aproxima de você para falar mal de alguém, vai ser a mesma pessoa que vai falar mal de você também para outra pessoa. Não sei se você está compreendendo. Aquela pessoa que chega em você para falar mal de alguém, né, vai ser a mesma pessoa que vai falar mal de você para alguém. É verdade, porque está no caráter da pessoa, está na índole ruim, né, que a pessoa tem. Porque uma pessoa de boa índole, preste bem atenção, ainda que ela veja algo errado na igreja, ainda que ela veja algo errado no seu serviço, mas o que ela vai fazer? Ela não vai ter a intenção de prejudicar aquela pessoa que está fazendo errado. Pelo contrário, o que ela vai fazer? Ela vai orar. Por exemplo, você está vendo alguma coisa errada na sua igreja? Você está vendo alguma coisa errada da parte do teu companheiro de trabalho que é obreiro, da companheira que é obreira? Ou você está vendo algo errado da parte do seu pastor? Qual é o seu dever como pessoa de Deus, como ovelha? É orar em favor dele, para que o Espírito Santo venha tratar isso nele, venha fazer com que ele venha despertar e se corrigir desse erro. Não é criticar, não é ficar falando mal para um, para outro, não. Essa não é a índole de uma pessoa de Deus.
Porque você pode perceber que Jesus ele sabia que o traidor era Judas. Mas você não vê na Bíblia Jesus falando mal de Judas para os outros discípulos. Pelo contrário, os outros discípulos nem sabiam que Judas era traidor, né? Até no momento da Santa Ceia, os discípulos nem sabiam que Judas era o traidor. Tanto que quando Jesus na Santa Ceia virou para os discípulos e disse assim: em verdade eu digo que um de vocês vai me trair. Ou seja, Jesus não falou assim, ó, em verdade eu digo, ó, o Judas, aquele sem vergonha lá, ele que vai me trair, viu? Ele é o traidor, ele está me traindo, ele está roubando, viu? Jesus não falou isso. Pelo contrário, Jesus virou para os discípulos e falou o quê? Um de vocês vai me trair. Jesus não apontou o traidor. Jesus não falou mal de Judas para ninguém. Jesus ele deixou que o próprio Judas se revelasse. Foi o próprio Judas que se revelou. Não foi Jesus quem o apontou. Então, o traidor, se ele não se arrepender, o destino dele vai ser cruel. Ele mesmo vai se enforcar. Outra coisa, fica a dica. Não seja dessa forma, hein? Não vai pelo caminho de Judas, hein? Não seja um traidor, hein? Não fique conspirando contra o teu pastor, não fique conspirando contra o teu patrão, não fique conspirando contra o teu amigo de trabalho, contra o teu companheiro de trabalho que é obreiro, que é obreira, ou é colega de trabalho normal. Não fique conspirando não, hein? Porque o destino do traidor também é cruel. A pessoa que é traidora, ela se enforca. Ela acaba se enforcando. Ela acaba cavando a sua própria cova. Aprenda também. Fica aí a dica do Espírito Santo. Não vai pelo caminho de Judas não, hein? Senão você se enforca. Tá bom? Mas também cuidado com as pessoas que têm esse espírito de Judas. Que ela se aproxima de você. E pode ter certeza que ela está perto. Ela não está longe não. Porque Judas era quem? Judas era discípulo. Judas estava perto de Jesus. Judas ele comia na mesma mesa que Jesus. Judas participava das mesmas coisas que Jesus e os outros discípulos participavam. Judas conviveu com Jesus 3 anos. Então foi alguém de perto. O traidor está perto de você. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado com o que você vai falando da tua vida. Cuidado com o que você vai deixando entrar na sua casa. Cuidado, hein? Hoje em dia, o que eu vejo na televisão de meninos e meninas que foram abusadas, estrupadas pelo tio, pelo amigo da família, né? O que eu vejo sobre isso acontecer na televisão, no rádio, não é escrito. De pessoas que eram de dentro da casa da pessoa, que era amigo da família, que era o melhor amigo do pai, a melhor amiga, né, da mãe, e abusou da criança, abusou do filho, da filha. O que eu vejo de pessoas fazendo isso, meu amigo e minha amiga, isso é o espírito de Judas. Cuidado, hein? Estou dizendo que você deve ser aquela pessoa isolada, mas cuidado. O espírito de Judas é fácil você conhecer ele. Por quê? O espírito de Judas é a pessoa que tem o caráter de Judas, ou a pessoa que está possuída por esse demônio que usou de Judas, é aquela pessoa que vai chegar perto de você para fazer o quê? Para criticar alguém, para falar contra alguém, para se levantar contra alguém, não na intenção de ajudar, mas de prejudicar. Tá bom? Fique com essa mensagem e que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.